Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Hubert Gesser, a aula sobre números índices. O conteúdo programático da aula, então, é composto da definição de números índices, da compreensão e a importância dos números índices e a identificação dos índices agregativos simples. Eu começo com uma figura onde mostra a variação da inflação ao longo dos anos, de 1940, 1945, 1950 até 1999. Vejo que há oscilações aqui, ó. Tem períodos de altas e baixas no período da inflação. Então, essas séries históricas, numéricas, elas podem ser quantificadas através de números índices. Essa é a grande aplicação dos números índices. Eu posso condensar um grande volume de dados, uma série histórica, por esses números. Aqui eu tenho uma charge que mostra o crescimento da inflação nos últimos anos. Então, no ano de 1994, depois o ano 2000 e o ano de 2013. Vejo que o dragão da inflação está aumentando de tamanho, né? Uma perspectiva de incremento da inflação. Isso também pode ser mensurado não só por desenhos, por charges como essa, mas também por uma série histórica composta de números índices. Então, vamos introduzir aqui o assunto pegando um exemplo. Então, um jornal, por ocasião de um pleito eleitoral, publicou uma tabela com os resultados da apuração na região. Então, temos as cidades A, B, C, D, E e F. Essas cidades, então, tinham dois candidatos, o candidato X e o candidato Y. X de um partido X e Y de um partido Y. E a quantidade de votos, né, correspondente a cada candidato. Então, os votos do candidato X na cidade A, os votos do candidato Y na cidade B, A também. Depois, na cidade B, os votos do candidato A e os votos do candidato Y. Vamos fazer de conta que é uma eleição para governador de estado. Então, o candidato X recebeu votos em todas essas cidades e o candidato Y, essa quantidade de votos em cada uma das cidades. Aqui eu tenho os votos em branco e os votos nulos e a última coluna o somatório de votos, né, o total de votos em cada uma das cidades. Se eu confeccionar uma nova tabela, eu posso pegar e colocar os valores em números relativos, em números percentuais. Então, em vez de trabalhar com números absolutos, a quantidade de votos, eu transporto para números relativos. Então, para cada cidade, os votos brancos estão dispostos aqui. Ó. Na cidade A, 1,19% dos eleitores votaram em branco. Na cidade B, 1,72%. E assim por diante. Na cidade E, eu encontro 2,36% dos eleitores votando em branco. Foi a cidade que apresentou maior percentual de votos em branco. Então, essa é uma conclusão que eu tiro inicial. Então, concluímos, de imediato, que a cidade E foi a que teve maior quantidade de votos em branco, 2,36. Então, os números relativos, eles servem para mostrar exatamente isso. Qual foi a cidade que teve maior proporção de votos? Se eu olhasse só pelos números absolutos, eu estaria contaminando a minha análise pelo tamanho da cidade. A cidade maior sempre terá um número maior de votos brancos, mas percentualmente pode ser um número menor em relação ao total de votos daquela cidade. Então, os números índices, que na verdade são números relativos, ajudam na montagem dessa análise prévia, na comparação entre cidades, percentual de votos, por exemplo. Vamos considerar agora uma outra tabela relativa às matrículas efetivadas num certo estabelecimento de ensino entre 1989 e 1994. Então, é uma série histórica, onde eu boto o número de alunos matriculados e abaixo o número índice gerado. Então, se eu pegar o primeiro ano, que é o ano de 1989, eu tinha 1.050 alunos matriculados nessa escola, nesse estabelecimento de ensino. Ele será a nossa base de cálculo. Então, considero essa como a minha base de cálculo, 100%. No ano seguinte, em 1990, a quantidade de alunos cresceu em 6. Era 1.050, passou para 1.150. O percentual, o número relativo gerado, é 109,5. É uma simples regra de 3. Se 1.050 vale 100, 1.150 vale x. O valor de x, por regra de 3, dá 109,5%. Ou seja, houve um crescimento de 9,5%. Já no terceiro ano, passou para 1.200. Se eu fizer novamente a regra de 3, 1.050 vale 100, 1.200 vale 114,3. Vejam que a minha base de cálculo é sempre o ano de 1989, porque o número relativo é correspondente a 1999. É a minha base de cálculo, 100%. Então, tem um crescimento de 14,3% de 89 para 91.
Nos outros anos, a mesma coisa, crescimento de 133%, 148%, 161%. A vantagem de trabalhar com esses números índices é que eu consigo fazer uma rápida avaliação da variação relativa, da variação percentual ocorrida de um ano para outro. Então eu posso verificar passo a passo, desde que eu tenha uma base de cálculo, um ano base, que é o ano onde eu considero o valor como 100%. Número índice, ou simplesmente índice, é a relação entre dois estados de uma variável, ou um grupo de variáveis. Então, por isso que eu trabalho, geralmente, em estatística se trabalha com números índices. Você trabalha com números relativos, fica até mais fácil para um leigo entender os dados que estão sendo trabalhados. Mais fácil entender números percentuais do que números absolutos. Então, os números índices permitem sempre, eles favorecem a análise de uma série histórica. Então, no ambiente de gestão, quando se trabalha com levantamentos de dados sistemáticos, contínuos, se você organizar esses dados em tabelas e organizar uma série histórica, você tem a possibilidade de gerar números índices, que seriam números que iriam relacionar a variação de um período para outro. E você poderia ter um estudo mais aprofundado para verificar posteriormente quais são as razões que levam a esse incremento ou redução no volume de vendas, por exemplo, na quantidade de pacientes atendidos, ou de serviços prestados, ou de clientes atendidos. Então, tudo isso faz parte de uma análise feita pelos números índices. Os números índices também são aplicados, por exemplo, quando eu quero comparar preços em datas diferentes. Isso chama-se relativo de preços. Então, vejam aqui esse exemplo. Quando queremos analisar a variação no preço de um bem, eu posso utilizar essa fórmula de cálculo. P0 seria o preço na época base e PT o preço na época atual, na data de hoje. Se eu quero comparar quanto um preço variou de uma data para outra, eu pego essa equação, a variação de 0 até a data de hoje, é o preço de hoje dividido pelo preço da minha base, o preço antigo. Multiplico por 100 para dar um número percentual. Aí eu terei um relativo de preço. Então, o exemplo que eu mostro para vocês é o seguinte. O preço de um produto era de R$ 50 no ano de 2012 e passou para R$ 60 no ano de 2013. Eu quero saber qual é o preço relativo em 2013, tomando-se como base o ano de 2012, ou seja, qual foi o incremento que teve no preço. Então, se eu colocar aqui na fórmula a variação de 2012 para 2013, eu vou pegar o preço de 2013, que é 60, dividir pelo preço de 2012, que era 50. Multiplicar por 100, deu um relativo de 120, ou seja, 20% a mais do que a base. Se a base era 100 e agora eu tenho 120, houve um incremento de 20%, ou seja, o preço de 2013 corresponde a 120% do preço de 2012. Eu também posso aplicar a mesma fórmula de cálculo não só para preços, mas também para quantidade ou para valores. Posso trabalhar com quantidade quando eu estou controlando, por exemplo, no ambiente de gestão, os estoques da minha empresa. Eu vejo uma quantidade que eu tinha em estoques em uma determinada data, utilizo-a como base e trago para o dia de hoje, eu comparo com a data atual. Essa variação existente é o número índice da quantidade. Para valor também. Eu posso valorizar os meus estoques, identificando que numa data passada, uma data base, os meus estoques valiam R$100 mil e hoje eles valem R$130 mil. Então houve uma variação entre uma data e outra. Posso também calcular essa variação através de um número índice. Então posso fazer uma análise de um relativo pela quantidade e também pelo valor, além do preço, como foi visto anteriormente. Os números índices também podem ser calculados na forma de elos, onde a base de cálculo ela é móvel, ela varia. Como funciona isso? Eu monto uma série histórica, por exemplo, de um preço de um determinado produto, e a base de cálculo, em vez de ser o preço inicial, ela vai sendo modificada para o preço subsequente do dado que eu quero analisar. Então vejam como é que ficaria o funcionamento. Vamos imaginar que no período de 1991 a 1994, foram estudados os preços de alguns produtos. E um produto que tinha um preço de R$ 240 em 91 passou para R$ 300 em 92, para R$ 360 em 93 e para R$ 540 em 94. Isso caracteriza uma série histórica, um conjunto de dados ordenados em ordem cronológica. Então, o primeiro preço que eu calculo é a variação de 91 para 1992. Então, era 240, passou para 300, calculando aqui o relativo, daria
125. Houve uma variação de 25% no preço, de 91 para 92. Já de 92 para 93, eu vou modificar a minha base de cálculo. Agora, em vez de usar a base de cálculo 240, que era o preço de 2091, eu vou usar o 300, que é a nova base, que seria o preço do ano 92. Então, de 93 para 92, a variação foi de 20%, porque o elo relativo agora é 120. E de 94 em relação a 93, também mudei a minha base. Agora a base é o 360, é o preço de 93. Então, 540 dividido por 360 vezes 100, deu como elo de 150. Verifiquem que nessa estratégia de cálculo, o elo relativo sofreu variação na sua base, né? Para cada cálculo eu adotei uma base diferente. No primeiro cálculo era o 240, no segundo cálculo era o 300 e no terceiro cálculo a base era 360. Então isso caracteriza o elo de relativos. Os relativos em cadeia, eles funcionam com uma base fixa. Então todos os relativos são calculados tomando-se uma determinada época como base. Então, pegando o mesmo exemplo anterior, com a oscilação de preços entre 1991 e 1994, eu verifico que eu tenho aqui o preço de 91 como 240 e o preço de 92 como 300. Achei aqui o número índice 125. Depois, em 93, eu vou calcular a variação em relação à minha base, que é 91. Então a base é fixa, é o 240, e boto em cima o preço de 93. A variação, 150, ou seja, de 91 para 93, os preços tiveram uma elevação em 50%. E de 91 para 94, a minha base continua sendo 240, a base é fixa, e o preço de 94, 540. Ao fazer a divisão, achei o valor 225. Algumas pessoas confundem, mas como assim 225? 100% é a tua base de cálculo. 225 é 125 a mais do que a tua base de cálculo, ou seja, 125% de variação. Se o teu preço era 240 e passou para 540, ele mais do que dobrou. 100% é quando dobra. 125% dobrou e mais um quarto do preço original. Então passou de 240 para 540. Aumentou 125%. Número índice, 225. 100% original mais 125% de aumento. Os relativos em cadeia, então, eles servem para mostrar a evolução do preço do bem que eu estou estudando. Então, verifiquem que tinha 100% em 91, depois passou para 120, 150, 225. Sofreu uma variação e essa variação pode ser mensurada graficamente, mostrando o grau de elevação dos preços através de um relativo em cadeia. Os índices agregativos, eles são utilizados muito pelos institutos de pesquisa, né, e são apresentados diariamente na mídia, porque eles refletem, né, a variação dos preços dos produtos. Então, qualquer índice de custo de vida que é apresentado nos jornais, na televisão, são, na verdade, números índices. Então, quando falamos do IPC, que é o Índice de Preço ao Consumidor da Fundação IBGE, com o ICB, que é o Índice da Cesta Básica, com o IGP, o Índice Geral de Preço, ou o IPC da FIPE, eu estou falando de índices agregativos. Os índices de inflação mais conhecidos, que aparecem na mídia, são os que eu exponho aqui para vocês. O IGPDI, da Fundação Getúlio Vargas, o IGPM também da Fundação Getúlio Vargas, o INPC da Fundação IBGE, bem como o IPCA da Fundação IBGE, que é hoje o índice oficial de inflação do nosso país. Hoje o governo utiliza o IPCA como índice oficial, como um fator para todas as políticas econômicas são relacionadas a as metas das políticas econômicas são relacionadas à mensuração do IPCA. O IPC da FIPE, USP e o ICV do DIEESE. Vamos ver a composição desses índices, então. Começamos pelo IGPDI, Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna. Ele é feito através de uma ponderação composta de índices do preço ao atacado, índice de preço ao consumidor do Rio de Janeiro e de São Paulo e também do Índice Nacional do Custo da Construção Civil. Então verifiquem o seguinte, o que vai afetar o cálculo do IGPDI? Se o preço do cimento subir, é evidente que o IGPDI será alterado. Por quê? Porque o cimento faz parte do Índice Nacional do Custo da Construção. Ele vai compor esse preço. Então, se há uma elevação no preço do cimento, o IGPDI aumenta.
Esse IGPDI era o índice oficial de inflação antigamente, agora ele não é mais utilizado. Como eu disse anteriormente, agora é o IPCA. O IGPM é outro índice calculado pela Fundação Getúlio Vargas, que também é muito utilizado no mercado. Ele também mede a oscilação de preços com a mesma composição do IGPDI. Ele é idêntico, só que tem um problema. Ele muda a data de coleta dos dados. Em vez de ser do primeiro dia do mês até o último dia do mês, ele vai do dia 21 do mês até o 20º dia do mês seguinte, para pegar a virada do mês, para ele verificar se realmente existe um reajuste de preços na virada do mês. O IGPM hoje ele é utilizado para reajuste de, por exemplo, aluguéis. Então ele é um índice oficial bastante utilizado pelo mercado. A Fundação IBGE tem dois outros índices, o INPC e o IPCA. O INPC, é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ele mede a variação da cesta básica de famílias que têm de 1 a 8 salários mínimos nas principais regiões metropolitanas do Brasil. O IPC, da Fundação IBGE, também mede a variação de preços, mas não só da cesta básica, a variação de preços do custo de vida de famílias que ganham de 1 até 40 salários mínimos. Então é evidente que a composição é diferente. Por quê? Porque no INPC vai mensurar o custo de vida das famílias de baixa renda. Vai entrar aqui o preço do feijão, do macarrão, do pão, da farinha, do açúcar, do sal, do leite. E já no IPCA, além desses produtos, vai entrar outros produtos que famílias que recebem até 40 salários mínimos consomem, como, por exemplo, a gasolina. Tem mais dois institutos de pesquisa que também levantam índices de preços. O IPC da FIPE, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo, a nossa principal universidade brasileira. Esse índice serve para medir o custo de vida da família paulistana com renda de 1 até 20 salários mínimos. Então entram nessa composição vários produtos que essas famílias consomem. Entra o custo de energia elétrica, os produtos da cesta básica, o combustível, a educação escolar, etc. E o ICV do DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, ele mede também o custo de vida da família paulistana, da cidade de São Paulo, com rendimento de 1 até 30 salários mínimos. Como aqui pega famílias com renda um pouco maior do que o IPC da FIPE, que é só de 1 até 20 salários mínimos, a composição do ICV também é um pouco mais ampla, pega produtos um pouco mais sofisticados que famílias que ganham até 20 salários mínimos não consomem. Por isso há tanta variação de um índice para o outro. Não é porque a metodologia de cálculo está errada, é porque o propósito do índice é diferente. Cada índice de custo de vida tem um propósito diferente, medir a faixa de variação de preços de consumos de famílias com rendas distintas. Para deflacionar dados, quando eu quero pegar, por exemplo, um valor e fazer o deflacionamento no tempo, eu posso utilizar algumas fórmulas matemáticas. Os aumentos de preços implicam sempre em baixa do poder de compra. É uma característica da inflação. Quando a moeda perde valor, os preços sobem. Se os preços sobem, as pessoas perdem poder de compra. Então, toda vez que tem inflação, os salários nominais, eles acabam aumentando. Mas será que o aumento nominal de um salário, ele se reflete num aumento real? Para você descobrir se você está tendo um aumento real de salário ou não, você tem que trabalhar com o número índice. Uma forma de trabalhar com o número índice, deflacionando dados, é com essa fórmula que eu apresento para vocês. Então, para deflacionar um dado, eu pego o SR, que é o salário real que eu quero descobrir, calculado mediante o ST, que é o teu salário nominal, dividido pelo índice de inflação do período. Multiplico por 100. O resultado desse cálculo vai te dizer se o teu salário real teve um ganho ou teve uma perda no processo, com o processo inflacionário. Então, fechando essa parte, eu boto uma charge para mostrar que a aplicação de números índices ela aparece até na mídia, em histórias, em brincadeiras, nas questões de humor e nas charges. Vejam o seguinte aqui, ó. Estão exagerando muito em relação à inflação. Estão aumentando muito as coisas. Supervalorizando esse monstro. Mas acho que a inflação não é isso tudo aí que estão falando. Então verifica que está o presidente Lula, né, na mão ali do dragão da inflação. Ele está vendo a ótica sobre outro ângulo, né, quando na verdade a inflação está crescendo muito. Aqui uma outra charge que mostra lá o sujeito pedindo esmola e diz assim, ei, peraí, sua esmola não acompanhou o 0,83% de inflação desse mês. Então ele já está percebendo que o dinheirinho trocado que ele ganha está perdendo poder de compra, porque a inflação ela vai corroendo o poder de compra da moeda, né? E os números índices, eles podem ser utilizados no ambiente empresarial em vários gráficos, relatórios, né? Porque ele facilita bastante a compreensão dos dados que você quer apresentar de uma série histórica.
Então eles têm ampla aplicação no meio da gestão, justamente pela sua facilidade de interpretação e na facilidade de descrever os dados de uma série histórica que você queira apresentar. Para finalizar, eu deixo para vocês esse vídeo do YouTube que facilita bastante a compreensão dos números índices. O que eu tinha para falar para vocês sobre essa disciplina de análise estatística está concluído. Desejo a vocês bons estudos.